Estamos aqui na Trox Casual Club gravando o podcast da Trox. Esse é o episódio número 5. Estamos aqui com nossos amigos Marcos Passarella. E aí, pessoal? Cleiton Fagundes. Opa, pessoal. E eu sou o Renato Martins. Hoje o tema vai ser pais e filhos de jogadores que foram craques e o filho seguiu a mesma carreira do pai. Ou o pai era um craque e o filho mais ou menos, ou o filho craque e o pai mais ou menos. Então o filho superou o pai. O filho superou o pai, então são poucos casos que o filho chegou a superar o pai em termos de habilidade, em termos de fama e qualidade de futebol. Hoje vamos citar alguns brasileiros também, né? Apesar dos 4 primeiros episódios a gente fala do futebol inglês. E o primeiro da lista aqui é Domingos da Guia e o Ademir da Guia. E aí, Marcos, esse aí quem que você acha que foi superior? O Domingos da Guia era um zagueiro clássico, né? Jogou a Copa de 38 pela seleção. A seleção chegou em terceiro, né? Jogou no Boca Juniors. Nacional. No Nacional do Uruguai. Jogou no Corinthians nos anos 40, não conquistou título nenhum. Ele foi revelado no Bangu, né? Foi revelado no Bangu, isso. Inclusive, o Domingos da Guia é citado no hino do Bangu. É interessante, eu não sabia. É bem legal essa história. E o Ademir da Guia nem precisa falar, né? O Divino, né, Marcos? Ele fez história no Palmeiras. Talvez para os palmeirenses ele seja o maior jogador da história do Palmeiras, né? Em termos, era aquele jogador clássico, né? São 901 jogos, se eu não me engano, e 16 anos de carreira no Palmeiras. No Bangu ele era juvenil ainda, né? Então, como profissional, ele só jogou no Palmeiras. Então, se você quer ter uma ideia de como jogava o Ademir da Guia, basta você ver vídeo do Zidane, por exemplo. Era o mesmo para você ter uma ideia. Era o mesmo estilo, né? E ele foi o principal jogador das duas academias do Palmeiras. A academia dos anos 60 lá e depois e anos 70, né? Isso. Eu acho que nesse caso o filho superou o pai, né? Superou o pai. Busto no Palmeiras. Virou até estátua no Palmeiras. E seguindo no futebol brasileiro, tem o maior de todos, né? Que é o Pelé, né? O Pelé é um caso curioso, né, Cleiton? Você tá mais à vontade para falar que o Pelé, o pai dele foi jogador de futebol e o filho também foi jogador de futebol, não é verdade? O Rondinho, né, o pai dele, só que diferentemente dele, o pai dele foi um jogador mais ou menos, assim, né, não foi um craque de bola. Jogava em Minas? E o Pelé dispensa comentários, não precisa nem a gente destrinchar muito sobre, mas o filho dele foi um goleiro do Santos, lá vice-campeão brasileiro em 95, naquele time do Santos que foi mais ou menos a retomada do Santos ali no protagonismo do futebol brasileiro, né? Aquele campeonato brasileiro de 95, ele fez um baita campeonato brasileiro, apesar de ser baixinho e tal. Ele era reflexo bom, né? Ele era um goleiro comum, né? Normal, assim. Comum. Ele não era nem ruim, nem excepcional, né? Ele era um goleiro bom, vamos dizer assim. Por ser filho do Pelé, né? As pessoas pesou, né? Pesou bastante, peso, né? Pesou demais. Talvez se ele não fosse o filho do Pelé, né? Talvez ele teria tido até mais destaque, né? Mas aí fica aquela... E tanto aí dizem também que ele passou a ser goleiro justamente para não ter a comparação com o pai, né? Mas é inevitável, né? Mas foi inevitável, né? Filho do Pelé. Ainda seguindo no Brasil, a gente tem outro caso aqui do Djalma Dias, o Djalminha, né? Outro caso de posições diferentes. É um caso semelhante ao Domingos da Guia e o Ademir, né? Porque... Inclusive, um é zagueiro, o pai é zagueiro e o filho meio-campista. O Djalma Dias era um bom zagueiro, né? Jogou no Santos. Faleceu jovem, né? Ele faleceu em 1990. Ele tinha 50 anos, né? E foi justamente na época que o Djalminha começou. E, inclusive, ele também foi campeão carioca em 60 pelo América. O último título do América Carioca, o Djalma Dias era zagueiro. O Djalma Dias estava na lista também para os convocados da Copa de 70, né? Sim. E ele acabou não indo, né? Não foi. E a curiosidade é que o Djalminha nasceu em Santos, né? Todo mundo acha que ele é carioca. Porque ele é da base do Flamengo, né? Mas ele nasceu em Santos, né? Ele participou daquele time do Flamengo que foi campeão da Copa São Paulo, que tinha o Paulo Nunes, né? Tinha o Nélio, aquela geração do Flamengo ali. Marcelinho Carioca, acabou não vingando no Flamengo a maioria deles, né? O único que ficou foi o Nélio. Paulo Nunes também, né? O Paulo Nunes, Paulo Nunes tinha também. O Nélio que ficou mesmo, mas assim, falando do Djalminha, o Djalminha é outro que, assim, quem acompanhou os anos 90 no futebol brasileiro, assim... Ele devia ter tido mais chances na seleção. Sim, ele foi pro Guarani, né? Se destacou, aí o Palmeiras comprou ele na época da Parmalat, né? Ele e o Luizão, né? De uma tacada só. Sim, os dois participaram daquele time do Guarani que
foi até as semifinais do Campeonato Brasileiro de 94, eliminado justamente pelo Palmeiras. Aí depois os dois juntos depois foram comprados pelo La Coruña, né? E você falou que ele não foi convocado, não teve muita chance na seleção, talvez tenha sido por causa da cabeçada que ele deu no técnico do La Coruña, né? Deu-lhe uma cabeçada no Javier Urureta e comprometeu, né? A carreira dele ficou comprometida ali, né, cara? Que ele era um dos cotados para ir pra Copa do Mundo, para convocar em 2002. E essa cabeçada no técnico acabou atrapalhando bastante a carreira dele. Mas ele foi um gênio da bola, né? Foi um gênio. Apesar que nesse caso ele não usou muito bem a cabeça. A cabeça foi usada de uma maneira errada. Foi o principal jogador do La Coruña, campeão espanhol de temporada 2000-2001. E tem mais algum brasileiro, Cleiton? Tem sim, né? O Mazinho, né? O Mazinho, sim, justamente. O Mazinho, ele era lateral, né? Ele foi campeão brasileiro em 89 pelo Vasco da Gama como lateral. Depois ele foi pro Palmeiras, virou um meia, um dos meio-campistas, assim, um dos maiores meio-campistas que eu já vi na minha vida, assim. Eu jogava muito. O cara também, eu considero ele um dos melhores volantes e meias, né, que eu vi jogar, né? E principalmente aquele jogo clássico do Palmeiras 6, Boca Juniors 1, que ele fez um gol, mas ele acabou com o jogo. O Avalone, o Roberto Avalone ficou louco ali, né? Inclusive você estava no estádio nesse jogo? Eu fui nesse jogo, né? Você disse que foi o melhor jogador em campo do... Ele foi o melhor jogador da partida, ele desfilou em campo, né? Ele fez um jogo magistral, né? Eu assisti pela TV, foi um baile. Eu também, lembro pela TV. Nunca vi um baile aqui. O Mazinho tinha uma categoria, uma classe, né? E os filhos dele, são dois, né? O Thiago, né? Que é o principal, mais velho, que nasceu na Itália. Nasceu em Bari. Em Bari. Ele nasceu quando o Mazinho jogava na Itália, mas foi pra Espanha, né? Porque o Mazinho depois acabou indo pra Espanha com a família. Aí ele acabou crescendo ali nas canteiras, né? Do Barcelona, junto com o irmão também, o Rafael, né? Rafael Alcântara. Isso. E o Thiago, assim, um meio-campista também clássico, não é comparável ao pai, né? Ele não superou o pai, mas ele é um baita jogador. E hoje ele tá no Bayern de Munique, né? Um dos principais jogadores do Bayern. Eu acho ele um muito bom jogador. Ele acabou não seguindo a carreira do pai em relação à seleção brasileira. Ele acabou abdicando da seleção brasileira, acabou se naturalizando espanhol e joga pela seleção da Espanha. Mas nenhum dos dois filhos superou o pai em categoria, né? Em termos de futebol. Muito difícil. O Rafael, então, não. O Rafael até jogou pela seleção brasileira de base, né? Diferentemente do irmão. Tá bem longe, acho que até do irmão dele, o Thiago. O Mazinho jogou muito. Né? O Mazinho foi monstro. Na lateral, lá pelo Vasco. E depois meio campista. Nossa, um dos maiores aí dos anos 90 do Brasil, talvez do futebol aí brasileiro. E partindo agora para a Itália, né? A gente tem o caso de pai e filho, Cesare e Paolo Maldini. Esse é outro caso que o filho superou o pai. Esse aí superou também, né? O Cesare foi um zagueiro, né? No Milan, foi campeão da Copa dos Campeões, né? Nos anos 60. A dupla dele era o Maldini e Trapattoni. Trapattoni, exatamente. Aí eles foram campeões em 63. Ele enfrentou o Santos do Pelé, já que nós estamos no Pelé, eles enfrentaram o Santos do Pelé lá em 1963. Exato. Só que ele foi um zagueiro regular, assim, nada de espetacular. Em compensação, o Paulo... O Paulo fez história. O Paulo jogou só no Milan ou não? Ele teve Só no Milan, né? Só no Milan. Ele é uma bandeira do Milan. Ele jogou tanto na lateral quanto na zaga, né? Sim, com maestria. Mas é um cara azarado na seleção da Itália. Enquanto ele esteve na ativa, a Itália não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo com ele, é uma pena. Assim que ele aposentou da seleção italiana, a Itália conseguiu ser campeão, né? Aliás, daria um ótimo tema para um futuro podcast de jogadores brilhantes que nunca ganharam Copa do Mundo, né? Ou até os brilhantes que também nunca disputaram Copa do Mundo, né? Que teve alguns que deram azar de nascer nos países errados, né? E esse país não ter disputado Copa do Mundo e o cara ficou jogando a escanteio. Ou caras como o Djalminha, que a gente acabou de citar, que acabou sendo preterido. E o Djorkaeff, ele e o pai dele, o Jean Djorkaeff e o Yuri Djorkaeff. O Jean Djorkaeff, que é o pai, né? O pai foi um jogador regular dos anos 70, nada demais. Eles eram franceses, né? Franceses, os dois franceses. Foi um jogador regular, mas já o filho, Yuri Djorkaeff, já foi consagrado. Ele jogou na Internazionale de Milão, foi meio campista da Inter, ali do time do Ronaldo, Fenômeno. Ele participou daquele time lá da Internazionale. E foi campeão mundial em 98 e europeu em 2000 pela seleção da França, ali sendo um dos principais jogadores. Apesar de
o meio-campista genial da França ser o Zidane, né? Mas ele contribuiu também ali para aquelas momento de glória ali da França. O engraçado é que o episódio da voadora do Cantona teve muito a ver com a ascensão do Zidane, do Djorkaeff, porque Sim. o Cantona era o capitão da exatamente, França. E quando ele foi suspenso pela FIFA por 10 meses, o Aimé Jacquet começou a escalar a molecada. E eram essa molecada. Exatamente, aí o Djorkaeff cresceu nesse período, disputou a Euro 96, né, conseguiu se classificar para a Euro, disputou bem a Euro e o Aimé Jacquet, ele começou a prescindir desses jogadores mais velhos, o Papin, o Ginola e o Cantona. E essa geração do Zidane e do Djorkaeff, ela ascendeu e culminou com o título de 98. Geração perdida da França, né? Então esse Djorkaeff filho superou o pai também, no caso. Sim. Superou Muito, né? De longe, né? muito Pelo de mundo, longe. Mas teve um caso aí de um craque que o filho não superou, né? Ou os filhos, no caso, né? Que dois acho que jogaram bola, né? Que é o Zico, né? Os filhos deles não superaram o pai, né? Tanto que um acabou virando sambista, pagou dele. Só no sapatinho, né? Fez sucesso na época a música, né? Isso, anos 90, né? Tinha o Thiago, o Bruno, os filhos dele. Teve um deles que jogou no Guarani, que até torce pro Guarani, né? Por incrível que pareça. Por incrível que Ele pareça. torce pro Guarani, ele gosta do Guarani. Então o Zico, que é um fenômeno, né? Um craque, também esse aí os filhos não conseguiram superá-lo, né? E tem um argentino também agora, pessoal, Verón. Tem o Juan Ramón, que é o pai dele, e o Juan Sebastián Verón. Dois baitas jogadores, ambos grandes jogadores. Verão pai tricampeão da Libertadores. Sim, o La Bruja. La Bruja, é verdade. Ganhou a Libertadores de 68 em cima do Palmeiras, de 69 e 70 também, né? Então, um jogador tricampeão da Libertadores. E o filho dele voltou, né, da Europa para treinar, para jogar no Estudiantes, né? Ele jogou, treinou, virou presidente, mas em 2009 ele teve a chance de golar o pai. Ele foi campeão da Libertadores. E o filho era o La Brujita, né? A bruxinha. Ele Sebastián. e ele chegou uma época que ele chegou a ser jogador e presidente do clube, né? Exatamente. Então aquela máxima do futebol que o pênalti é tão importante que até o presidente do clube tem que bater, ele levou ao pé da letra, né? Levou ao pé da letra. Ele batia os pênaltis sendo presidente do clube. Batia pênalti também, né? Continuando na América do Sul aqui, a gente tem o Diego Forlán e o pai dele, o Pablo Forlán. O Pablo eu cheguei a ver jogar no São Paulo, né? Lateral direito. Lateral direito, viril, marcava, batia até na sombra, né? O cara era... Já eu peguei ele na época de técnico. É verdade. Falam até a controvérsia daquele rebaixamento de São Paulo, né? Em 90, o São Paulo jogou em 91. E quem era o técnico daquele time de 90 de São Paulo era justamente o Pablo Forlán. Exatamente. que foi um lateral direito do São Paulo, né? E chegou a fazer história pelo São Paulo, né? Que tinha o companheiro outro uruguaio, né? Que teve também no São Paulo, que foi o Pedro Rocha, né? Sim, esse monstro. Que esse era monstro, né? Mas no caso aqui, o Forlán que tá aí, o Forlán Diego, o filho, né? Ele superou o pai, né? Porque ele fez uma carreira europeia, ele teve mais sucesso, né? Inclusive, Sim. sendo eleito um dos melhores jogadores da Copa do Mundo e tal. Principalmente na seleção uruguaia. Na seleção uruguaia ele superou o pai. Sim, mas ele arrebentou no Independiente, no Manchester sim, United, é verdade. né? E é uma história interessante que ele foi revelado, ele apareceu no Independiente, né? Exatamente, ele não apareceu no Uruguai. Não apareceu como pai no Peñarol, né? O pai foi revelado no Peñarol, jogou no Peñarol e ele no Independiente. Boa mesmo. Né? Independente da Argentina, né? Sim. Sim. E agora a gente tem o Lampard, né? Que o Frank Lampard Sr. e o Frank Lampard Jr., né? O Frank Lampard Sr. foi lateral do West Ham. Sim. Lateral esquerdo, né? Jogou... Um dos grandes jogadores do West Ham, né, Marcos? Exatamente, mais de 450 partidas, uma lenda viva do West Ham, campeão em 75 e 80 da Copa da Inglaterra. O último título do West Ham, né, inclusive. E o filho foi revelado na academia. Em breve a gente vai fazer um programa do West Ham, certo, Sim, a gente vamos voltar a gravar o nosso programa no YouTube, o Atrox Futebol Club, né? Primeiro, vamos continuar, né? Que a gente fez acho que 7 programas e o 8º vai ser sobre o West Ham United. E a gente vai contar essa história também lá do Frank Lampard Jr. e o Sênior. E o tio do Lampard também era preparador físico técnico, né? O Harry Redknapp, né? Que era tio deles. Inclusive, na época, falam que ele saiu do West Ham porque o pai era técnico, um negócio assim, não era? E o tio era preparador físico, ou o contrário.
O Lampard saiu do West Ham porque o pai era da comissão técnica e foi meio que dispensado. Que ele queria vencer por conta própria. Por conta própria, que eu falava, o pai dele tá na comissão, então ele acabou indo pro Chelsea, né? Pra ele, Chelsea. né? Aí fez história no Chelsea, né? Talvez o maior artilheiro do Chelsea. Fez talvez história. O principal, o mais importante jogador do Chelsea, pode não ser o melhor de toda daquela fase do Chelsea, né? Mas eu acho que é o mais importante, assim, ele e o Terry, assim, os dois ingleses são os mais importantes. Nesse caso aí, teve algum que foi melhor, o pai e o filho? Eu acho que os dois fizeram história, cada um no seu tempo, né? Sim, não dá Porque o pai, o Frank Lampard Sr., jogou 18 anos no West Ham, cara. Muito competente no que fazia. Então esse caso aí não teve uma superação entre pai e filho, os dois foram muito, muito bem, né? Exatamente. E agora temos aqui o Good Johnson. O que vocês têm a dizer do Good Johnson? O pai... É islandês, né? Islandês. O pai não foi um jogador, tipo... Assim, não foi... como a história do Joe KF, ele foi um jogador médio, assim, nada de espetacular. Né? Já o Good Johnson filho, ele também não foi um grande jogador, mas ele teve mais relevância no futebol europeu, porque ele jogou no Chelsea, jogou no Barcelona. Realmente. Então ele teve maior relevância. A história interessante deles... A história bonita, até que os dois jogaram junto uma partida pela seleção islandesa. Legal, né? Essa história é bem legal. A oportunidade de jogar com o pai deve ser uma experiência bacana. E aqui no Brasil aconteceu isso, né? Um dos nomes que a gente ia falar aqui é do Rivaldo, né? O Rivaldo com o Rivaldinho, eles chegaram a jogar junto no Mojimirim. Sim. E uma partida, o Rivaldo já no fim de carreira, acho que já tinha 40, 41 anos, e jogou junto com o filho e eles marcaram um gol no mesmo jogo. Inclusive é uma das poucas estatísticas de pai e filho marcando gol no mesmo jogo, pelo que eu procurei aqui. Teve um outro caso apenas lá na Europa, tal, mas esse foi raríssimo, né? O Rivaldo fez gol e o filho dele, o Rivaldinho, também fez gol jogando pelo Mogi. E aí o holandês, o Blind, Danny e o Daley Blind, pai e filho. Sim, o Danny Blind jogou no Ajax, aquela máquina do Ajax de 95 do Van Gaal, né? Zagueiro, certo? Por 13 anos, né? 13 anos. Jogou muito. Foi o momento auge dele, foi justamente em 95, né? Exatamente. Aquele time que tinha o Littmann, né? Ele jogou mais no Ajax do que no Holanda, na minha opinião. Sim, ele teve mais história no Ajax do que propriamente na Holanda. Ele participou da Copa de 94, né? Ele estava naquele elenco que foi eliminado pelo Brasil no 3-2. Sim, exatamente, jogaço. E esse caso, eu, na minha opinião, assim, não sei vocês, mas eu acho que o filho não superou o pai. Não, ainda não superou. Né? Ainda não superou, porque o filho ainda tá jogando, né? Ele tá no Ajax, né? Ele voltou, ele fez carreira ali no Manchester United, né? Depois jogou, agora tá no Ajax de volta. Uma fase difícil também ele pegou do Manchester United. Sim. Não deu sorte também. E agora a gente tem o Valentino Mazzola. Quem que foi esse aí, Cleiton? Nossa, o Valentino Mazzola foi um meio-campista, um dos maiores meio-campistas da história da Itália e do Torino, aquele grande Torino da década de 40 lá que acabou... Grande Torino. É o Grande Torino, eles chamam de o Grande Torino. Ele foi o principal jogador daquele Torino que infelizmente acabou sendo dizimado pela aquele tragédia de Superga. Foi em 48 o avião, 49. Né? 49 caiu, né? 4 de maio de 49. Uma das histórias mais tristes da história do futebol foi aquela tragédia de Superga lá e o Valentino acabou sucumbindo, né, naquele acidente horrível. E o filho dele? O Alessandro jogou na Inter. Foi lenda da Inter de Milão e foi vice-campeão mundial em 70 contra o Brasil. Ele jogou naquela Itália de 70, né? Ele acabou se tornando um grande jogador, né? O Valentino não teve muitas oportunidades na seleção por causa da Segunda Guerra. Enquanto o campeonato italiano prosseguiu na Segunda Guerra, não havia Copa do Mundo. Então, provavelmente ia ser um duelo entre Argentina e Itália. Sim, seria a base justamente o time dele, o Torino. Já que a gente falou nos holandeses do Blind, né? A gente tem também o maior holandês de todos, né? Que é o Cruyff. Johan Cruyff e seu filho Jordi. Esse é covardia, né? Aí não precisa nem comparar, né? Não, comparar. Nem comparar, né? Porque o Jordi, ele acabou jogando no Barcelona, né? Ele ficava lá. Ele foi pro Manchester United depois. Jogou com o nome do pai, né? Sim, literalmente. Literalmente jogou com o nome do pai às costas para poder fazer alguma coisa. Uma passagem sem brilho. E Jordi famoso é aquele menino francês que cantava aquela música lá. Dudu né? Etre Baby. Que beleza. Que beleza. Exatamente. Alisson, né?
E aí, no caso, aí não tem nem comparação. Johan Cruyff foi um dos maiores, talvez o top 10 dos maiores jogadores da história do futebol. Top 5, talvez. Top 5, talvez. Talvez top 3. Top 3. É o jogador mais revolucionário do futebol, né? Se ele não é o maior, é o mais revolucionário. E como técnico também, né? Como técnico ele também foi bem revolucionário, né? Ele forjou o Barcelona, né? Sim. Esse estilo de jogar do Barcelona até hoje, né? Ele que começou com isso aí, não foi? Sim, começou nos anos 70 lá com o Rino Smith, quando o Rino Smith leva ele pro Barcelona. Depois ele acaba se tornando técnico do Barcelona, após o Barcelona ter sofrido algumas rupturas, né, daquele estilo holandês de futebol. Porque muita gente acha que o Barcelona sempre foi esse estilo de futebol, mas houve umas rupturas ali nos anos 80, principalmente. Teve até o Terry Venables, que foi um inglês técnico do Barcelona, e era totalmente diferente o time, não era nada disso que a gente vê hoje. Exato. E quem trouxe essa cultura de novo desse futebol, né, bem jogado, da escola holandesa, foi justamente o Cruyff como técnico, lá nos anos 90. E agora aqui um sueco, que chegaram também, pai e filho, que chegaram a jogar junto. O Henrique e o Jordan Larsson, que chegaram a jogar junto algumas partidas no Rogaborg, da 4ª divisão da Suécia. E esse Larsson, porque tem um monte de Larsson na Suécia, né? Esse aí qual que é dos... Ele jogou aonde, esse Larsson aí? O Larsson é o Larsson que jogou a Copa do Mundo de 94. O Larsson das tranças. Então ele jogou a Copa do Mundo de 94 e ele jogou no Celtic muito tempo. No Celtic ele foi uma máquina de fazer gol. Monstruoso no Celtic. Ele foi a principal arma do Barcelona em 2006, né? Naquela virada do Barcelona contra o Arsenal naquele jogo. Ele foi por empréstimo para o Manchester United depois. O Alex Ferguson disse que foi uma das principais contratações que ele já fez, assim, de ter a oportunidade de contar com um jogador tão bom. Mas foi por pouco tempo. Para encerrar, a gente estava faltando algum goleiro, né? E quem seriam os goleiros que pai e filho fizeram sucesso? Marcos. Teve um goleiro dinamarquês, um tal de Peter Schmeichel aí, jogou nos anos 90 no Manchester United. E o filho dele, o Casper, atualmente joga no Leicester City. E os dois foram campeões ingleses, né? Sim, conseguiram. Sim. E é muito legal que a gente via os jogos do Leicester e o Casper no gol, né? E o pai nas tribunas assistindo o filho, né? Exatamente, a gente via jogos do United nos anos 90 e às vezes o Casper pequenininho também brincando com a bola. Né? E os dois foram. O pai, no caso, o pai superou. O pai é melhor que o filho. Apesar que o filho ainda não encerrou a carreira. Pode ainda ganhar mais títulos, evoluir, mas o pai era um espetacular goleiro, né? O senhor goleiro deixou muita saudade, assim, foi muito difícil substituir. Depois que ele parou, demorou um pouco para achar um substituto, né? Demorou muito. Tinha aquele australiano cruzeiro lá, o Bosniak lá, né? Ele só foi substituído bem mesmo com o Van der Sar. Exatamente. Demorou muito tempo. Porque teve o Barthez antes, mas o Barthez foi uma tragédia. O Barthez foi um bom goleiro, mas não se deu bem lá no United. Exatamente. E bom, pessoal, esse foi o podcast número 5 da Trox Podcast, e a gente lembra que esse programa é gravado aqui na Trox Casual Club, que é uma loja de camisas de futebol de temporadas já passadas. A gente tem em torno de 4.000 camisas nessa loja. É legal a galera que curte uma camisa de futebol histórica, uma camisa de futebol original, dá um pulo aqui na Trox. Fica em São Paulo, na Rua Augusta 1371. E eu despeço aqui dos meus amigos Cleiton, Marcos, e até o próximo podcast. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.